Ok, nós hoje vamos voltar ao tema que temos vindo a seguir e hoje já vamos no sexto princípio, que é princípios ou leis espirituais para que a vida nos vá bem, correto? Quantos irmãos querem que a vida vá bem? Eu sei que todos nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizer vai para aqui, vai para acolá e manda-se as pessoas irem para aqui e para acolá, vai para ali, vai para acolá, mas a gente não quer ir para onde nos mandam, nós queremos ir bem. Amém? Nós queremos ir de forma bem e para lugares bons e para conversas boas e para o lugar do centro da vontade de Deus. Então, quando falamos de princípios, falamos de leis espirituais que, independentemente de nós acreditarmos nelas ou não acreditarmos nelas, elas funcionam porque elas existem. Por exemplo, a lei da gravidade, eu posso dizer, eu não acredito na lei da gravidade. Certo? E houve alguém que só descobriu a lei da gravidade quando levou na cabeça com uma maçã. Não é? E daí se descobriu. Portanto, se os irmãos não acreditam na lei da gravidade, podem sempre saltar de cima de uma árvore ou de um prédio de 3 andares e que vocês vão descobrir que a lei da gravidade, mesmo não acreditando nela, ela acontece porque ela existe. Assim como outras leis. E as leis espirituais também são isto, são princípios que estão lá, que funcionam, que acontecem no reino dos céus e que por isso são importantes para nós percebermos. Não estamos aqui a falar, e é importante referir isto, não estamos a falar de algo que nós não temos em nós, porque já temos em nós tudo o que concerne ao reino de Deus, tudo o que concerne à piedade e à vida, como diz a Escritura, está em nós. Porque Deus, ao vir habitar dentro de nós, Ele trouxe com Ele todas as coisas. E uma das coisas que nós precisamos mudar na nossa mentalidade é continuarmos a cantar, a orar e a pedir coisas que caiam do céu quando elas já estão dentro do nosso coração, através da pessoa do Espírito Santo. Amém? O que nós precisamos é de crer nelas e, através da fé, nós libertarmos pela confissão, pela ação, pelo louvor, enfim, por uma série de coisas, os princípios espirituais. Porque nós não estamos mais a pedir que caia do céu alguma coisa que já caiu e que já está em nós. Certo? Então, quando falamos de princípios espirituais, estamos a falar de um reino no qual Deus nos trouxe para Ele e estamos a falar de um rei que habita no nosso coração. E a essência desse rei está dentro de nós. Amém? O que nós precisamos é de dar crédito ao Espírito Santo que está em nós e dizemos assim, ok, Espírito Santo, eu percebo que isto é importante, então, por favor, desperta isso em mim, ativa isso em mim, ajuda-me a perceber, ajuda-me a libertar isso. E ajuda-me a entender. E quando nós entendemos, nós começamos a agir em fé com base nesses princípios. E hoje vamos falar de um princípio com base numa expressão, não é a primeira vez que eu falo deste tema, mas hoje vamos falar outra vez, que é um princípio extremamente importante na vida de qualquer filho de Deus, que se chama o temor do Senhor. Diga comigo, o temor do Senhor. Não é o tumor, está bem? Porque há pessoas que... eu tenho uma pessoa que até escreveu um livro, o meu amigo câncer. Sei, pai, eu não quero amigos desses. Portanto, Deus, não estamos a falar de doenças, estamos a falar de temor. Agora deixem-me dizer o seguinte, o que é que a Bíblia diz acerca do temor? É uma expressão que aparece na Bíblia desde o princípio ao fim. E sempre que nós ouvimos a palavra temor do Senhor, a gente treme todos por dentro. Se tivéssemos um sítio para nos esconder, nós já íamos correr para nos esconder, porque o temor do Senhor tem-nos sido ensinado como alguma coisa terrível. Alguma coisa que vem para nos, enfim, assustar, porque afinal de contas, Deus, que até é um Deus perfeito e de amor, quer ter filhos que o seguem porque têm medo dele e não porque o amam. Acham que sim? Não, de forma alguma. Então o que é que a Bíblia tem a dizer acerca deste princípio que nos traz benefícios fantásticos na nossa vida? Bem, como vocês sabem, todas as pessoas têm temor de alguma coisa. Há vários tipos de temor. As pessoas têm temor dos crimes, do terrorismo, as armas biológicas, do tremor de terra. Há aí gente que passa a vida na internet a meter e vem aí um tremor de terra, e vem aí uma catástrofe, e chama isto terrorismo espiritual, porque acham que é prometer medo aos crentes que eles se vão tornar mais fiéis. Pessoas têm medo de tempestades, enfim, acidentes, tremores de terra, como já disse, até os demónios, o fim do mundo. Eu tenho mais medo do fim do mês do que do fim do mundo. Mas o fim do mundo a mim não me preocupa. Certo? Mas há toda a sorte destes tipos de temores. Agora deixem-me dizer uma coisa. Será que é isto que o nosso Pai, que é um paizinho amoroso,
que é um Deus de amor, que nos amou de maneira tal, de tal forma inexplicável, que deu o seu Filho para morrer por nós e que deu o seu melhor. Vocês acham que este é o tipo de temor que Deus procura que exista nos seus filhos? Sério? É que nós temos que começar a olhar para um Deus que não é esquizofrénico, não é um Deus de duas bipolar. Não é um Deus que de um lado diz que é muito bom e no outro lado está a proferir maldições e a dizer ou te portas bem ou levas com uma. Não dá para ter essas duas realidades de Deus. Sim, Deus corrige e disciplina a quem ama, mas Deus fala como um pai querido, como um pai amoroso. Por isso é que a palavra de Deus também nos fala, nos exorta, nos corrige, o Espírito Santo está em nós para nos convencer e nos dirigir em determinadas alturas, e muitas vezes aquilo que nós chamamos a disciplina do Senhor são as consequências da nossa decisão. Deus nem esteve lá. O simples facto de termos tomado uma decisão e optado por um caminho, nós vamos defrontar com determinadas consequências, ou não? Certo? Mas este não é o tipo de temor que Deus quer no coração dos seus filhos. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que quer o nosso bem, e aquilo que a Bíblia fala acerca de temor é uma coisa completamente diferente. No entanto, o mau ensino e a forma como tem sido direcionado este tema tem provocado em nós não temor a Deus, mas medo de Deus. E há vários exemplos na palavra de Deus que nos falam acerca disso. Olha, um deles nós encontramos em Tiago, no capítulo 2, versículo 19, quando Tiago está a falar e diz assim: vocês creem a Deus? É pá, ótimo, fantástico. Mas olha, tomem atenção, os demónios também creem, no entanto, tremem diante de Deus. Ou seja, a fé, o temor que os demónios têm de Deus não deve ser o temor que os filhos têm. Os filhos creem, mas têm um temor que respeita. Os demónios creem, mas têm medo. Certo? Este não é o tipo de temor que Deus tem para os seus filhos. Nós não somos demónios, embora alguns se acham que sim. Certo? Porque desde pequeninos ouviram dizer: tu és um demónio, tu és terrível. Certo? Está toda a gente aqui e já se foi embora. Ok? Vamos pegar aqui noutros exemplos. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, versículo 25, fala-nos acerca da parábola dos talentos. E a parábola dos talentos diz, é uma parábola, uma história em que Jesus está a fazer valer um princípio. E ele diz: olha, há um homem, um senhor, que vai viajar e ele entrega aos seus servos, a um entrega 5 talentos, a outro entrega 2 e a outro entrega 1. E diz que quando ele regressou e deu aqueles talentos para que as pessoas pudessem usar os talentos para desenvolvê-los, talentos, dinheiro, o que vocês quiserem, no entendimento, para pôr a render, para pôr a frutificar. E quando o Senhor voltou da viagem, chamou os seus servos e um veio e diz assim: então o que é que fizeste com os 5 talentos que eu te dei? E ele diz: olha, Senhor, pus a render. Eu esta semana pus uma imagem no Facebook que diz assim: se a vida te der limões, faz uma e depois vende. Isto é um passo à frente, já não é só faz a limonada, mas usa a limonada para fazer render. Então, aquele homem diz: olha, eu adquiri para ti outros 5 talentos, fantástico, bom e fiel servo, fantástico, coisa maravilhosa. Veio o outro que tinha só 2 talentos, então e o que é que fizeste com os 2 talentos? Eu tenho aqui outros 2 talentos que eu também consegui, então e o que tinha só 1? E ele diz o seguinte: tive medo, tive medo quem? De ti, tive medo de falhar, tive medo de perder um só talento, tive medo de investir, tive medo de arriscar, porque na verdade eu tive medo de ti, por isso escondi o meu talento, olha, está aqui, é teu, pelo menos não perdeste nada. Mas o Senhor diz que não apreciou e não se agradou daquela situação, porque Deus prefere um filho que arrisca e que falha do que aquele que por medo nunca faz coisa nenhuma. E este é um tipo de temor que não é o temor que Deus quer. Certo? Este não é o temor, o medo de Deus não é o temor que Deus quer. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, nem vamos ler, fala acerca do facto que aqueles que são medrosos, se acobardam, diz que não têm parte no reino de Deus. Agora, não têm parte não quer dizer que não entram, não tomam posse das coisas que Deus também tem para eles. Correto? Porque estamos a falar de um tipo diferente de medo. Então, qual é o significado da palavra temor do Senhor? Tanto no hebraico como no grego há várias palavras, vários verbos, vários substantivos que foram traduzidos para o português e para o inglês como temor do Senhor. Aliás, no inglês até diz o fear of the Lord, ou seja, o medo. Se fosse tradução literal, até era medo do Senhor. E caramba, isto não tem nada a ver com Deus, gente.
Deus não precisa de instigar medo no coração de quem quer que seja. Deus procura é instigar amor no coração das pessoas, porque Deus quer pessoas que o sigam, que o amem e que lhe obedeçam e que ponham em prática na sua vida os seus princípios. Sabe porquê? Porque Ele quer ver isso fruto de um amor. Amém? Correto? Diga assim, Deus ama-me. Eu não tenho que ter medo dele. Então no hebreu aparece a palavra yare, que significa temer, respeitar. Temer no sentido de respeitar, reverenciar, ter uma admiração solene por ele. E isto é uma percepção de temor completamente diferente. Deus não quer um medo que nos faça fugir dele, Deus quer um temor que nos faça ser atraídos para ele. E aqui está a diferença nas duas coisas. Quando Adão e Eva pecaram, diz que eles fugiram, se esconderam. Mas sabe, o temor do Senhor não nos faz fugir. O temor do Senhor faz-nos atrair à sua presença. Quando em Hebreus diz que para nós entrarmos com ousadia no trono da graça, irmos ao trono da graça com ousadia para encontrar ajuda e misericórdia e graça no tempo que a gente precisa. Meus irmãos, estamos a falar de alguém que não tem medo da presença de Deus, que corre para a presença de Deus. Certo? Quando a palavra de Deus diz para nós entrarmos nos átrios do Senhor com alegria, com louvor, com cânticos, estamos a falar de gente que não tem medo de Deus. Ah, pastor, mas a gente faz coisas que não são perfeitas. Mas isso não tem nada a ver, gente. Isso é a nossa imperfeição ainda. Davi, que era um homem que cometeu também muitas falhas, cometeu adultério, cometeu assassínio, fez as coisas piores e a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus. Sabe porquê? Porque o temor de Deus no coração de Davi fazia-o sempre voltar à presença de Deus. Tinha uma vitória, ele vinha à presença de Deus celebrar. Tinha uma tristeza, ele vinha à presença de Deus chorar. Cometia as maiores barbaridades, ele voltava à presença de Deus para se arrepender. Porque o temor do Senhor é diferente de ter medo de Deus. O temor do Senhor é um respeito, é um sentimento de amor. Sabe, quando nós amamos uma coisa, seja uma pessoa, seja uma coisa. Quando nós temos vou, por exemplo, dar um exemplo, quando nós temos uma viola nova, quando nós temos um carro ou um móvel, nos primeiros tempos, aquilo nem ninguém se pode lá encostar, porque a gente está logo a puxar o brilho. A gente gosta tanto do nosso carro que acabamos de lavar, se estamos à janela e vimos alguém encostar-se ao carro, a gente vem logo cá abaixo com um pano de flanela para puxar o brilho ao carro, porque a gente ama aquilo. Nós, quando amamos, quando gostamos, quando reverenciamos, quando respeitamos, quando temos admiração por algo ou alguém, o nosso primeiro impulso é fazer o quê? É evitar fazer alguma coisa que prejudique aquilo que nós amamos. Ou não é? E quando nós falamos acerca de consequências da nossa vida, por tudo o que o homem semear irá colher, nós automaticamente pensamos, é Deus que nos vai dar com alguma carrapaça em cima da nossa cabeça. Mas não é disso que se trata. Na verdade, é aquilo que eu semeio, é aquilo que eu colho. É aquilo que eu faço, é as minhas decisões, que só por si e naturalmente faz com que consequências venham à minha vida. E para Deus isso entristece-o, sabe porquê? Porque Deus nos amou de tal maneira e nos deu tanto conselho e nos deu o seu Espírito para que nós não façamos nada que nos magoe, que prejudique os seus propósitos na minha vida, o meu percurso nesta terra. E sempre que eu faço alguma coisa que acabe por trazer prejuízo a mim mesmo, ele também fica triste. Mas ele não fica triste porque fica zangado, ele fica triste porque vê o seu filho a sofrer. Pais, quantos de vocês já sofreram por coisas que os vossos filhos decidiram fazer e que não teve nada a ver com vocês? Foi a decisão deles. E eles ficam a sofrer e nós ficamos a sofrer com eles. Pronto, então aqui não há pais e aqui ninguém sofre. É isso? Alguns dirão assim, mas os meus filhos ainda são pequeninos. Então daqui a uns tempos a gente fala sobre o assunto. Certo? E às vezes nós até dizemos assim, olha, às vezes é preciso ele bater com a cabeça lá, ou ela bater com a cabeça lá. Ele tem que aprender com a vida, mas nós até nos torcemos todos. Verdade ou mentira? Seja com filhos, seja com alguém que nós amamos. Até amigos que nós temos de peito, nós procuramos ajudar, aconselhar, e tal, e não sei o quê. E depois a pessoa vai e insiste em fazer à maneira dele e depois a coisa dá barraca. E alguns, porque têm uma mentalidade de Deus do género, chega-se, é bem feito, eu avisei-te. És mesmo uma bruta, és estúpido, olha, obrigadinho. Mas a questão é muito mais do que isso. Eu, como amigo, sofro no meu coração por ver a outra pessoa a sofrer. Certo? Gente, vocês estão cá ou não estão cá? Falem comigo. Então o temor do Senhor tem a ver com isto. Tem a ver com nós amarmos tanto a Deus
que aquilo que possamos fazer ou não fazer vem de um sentimento saudável de não querer entristecer o nosso Deus. E sabemos que tudo aquilo que nos acontece a nós na carne e no espírito e na alma, porque muitas vezes compromete e prejudica até o nosso propósito, o propósito de Deus na nossa vida aqui, vai também magoá-lo e vai também entristecê-lo. E nós, porque o amamos tanto a Ele, não queremos fazer nada que o magoe, gente. Porque o temor ao Senhor não é uma coisa que nos faz esconder. Diga comigo, o temor ao Senhor não me faz esconder. O temor ao Senhor faz-me aproximar dEle. Então falamos de respeitar, reverenciar. Sempre que há um substantivo, também é parecido com o verbo. Quando se refere a temor, no hebraico, esta palavra carrega sempre com ele um sentido positivo. Nunca um sentido negativo. Nunca um sentido... O temor do Senhor é medo. Não há medo nenhum. O temor do Senhor é sempre uma coisa fantástica, maravilhosa, admirável. Porque o temor do Senhor significa a admiração e reverência que eu tenho por Ele. Amém? Então, este temor reconhece as intenções de Deus, ama a Deus, certo? É um temor que torna as pessoas mais receptíveis à sabedoria e ao conhecimento. É um temor reverencial, de admiração, de paixão, de amor. E por isso nós precisamos do temor do Senhor no nosso coração, da nossa vida. Há algumas passagens que eu gostaria de ler convosco. Salmo 111, versículo 10. E falam-nos acerca do propósito desse temor. Ok? Eu prometo que hoje não vou demorar muito. Propósito do Senhor. Então, tanto em Provérbios como em Salmos, aparece este versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos, e o seu louvor subsiste para sempre. Isto está tudo ligado. O seu louvor, já reparou que o louvor é consequência de temor no coração? Qual temor? Medo? Não, deixa-me lá louvar, porque se eu não louvar, alguma coisinha má vai-me acontecer. É isso que está lá? Não, mas diz que o louvor vai permanecer e subsistir para sempre quando existe em quê? Em nós o temor do Senhor. E diz que alcança bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. Agora, os preceitos não é alguma coisa... No Velho Testamento o temor era alguma coisa que também que se aprendia. No Novo Testamento e na realidade da Nova Aliança, o temor do Senhor é mais do que alguma coisa que nós aprendemos em forma de conhecimento e teoria. É alguma coisa que existe na essência da presença de Deus no nosso coração. Agora, quando diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, deixem-me dizer, quem é que é a sabedoria? É Jesus, é Deus. Então está a dizer que o princípio da nossa relação com aquele que é sábio, com aquele que é a palavra, com aquele que sabe tudo, com aquele que é tudo, está no temor do Senhor. Não é apenas está no início do processo de aprendizagem, é mais do que isso, é o princípio que significa que quando eu restabeleço ligação com a sabedoria, Tiago diz isto, se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? Porque Deus é o quê? É a sabedoria. Ele é Deus sábio, Ele tem toda a sabedoria nos céus e na terra, então quando eu tenho relação com a sabedoria, é uma sabedoria que vem dele, logo eu estou em relação com ele. Então o princípio da minha relação com ele, no processo de relacionamento com a sabedoria e de alcance de sabedoria, vem desta atitude de temor. Aliás, deixem-me dizer que sem temor, nem nós queremos relacionamento com a sabedoria. Porque voltamos ao princípio, o temor é algo que nos atrai a Deus. Se eu não for atraído a Deus, eu nunca vou ter relacionamento com a sabedoria, nem nunca vou alcançar sabedoria. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Salmo 34, versículo 11, 13 e 14, diz assim, o rei Davi, ele falava acerca disto. Venham meus filhos, ouçam-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Sabe, no Velho Testamento, o temor e as outras verdades espirituais eram ensinadas, eram ensinadas de fora para dentro. As pessoas não tinham a presença do Espírito Santo. Então, muito da instrução, quase toda a instrução do Velho Testamento é porque o ensino e o falar de Deus para as pessoas era de fora para dentro. Então,
Davi estava a dizer, eu vou-vos ensinar o que é temer ao Senhor, o que é ter temor, o que é ter uma atitude saudável, o que é ter não uma coisa doentia, mas uma atitude saudável. Ele diz, venham meus filhos, ouçam-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E depois, no versículo 12, até fala acerca, se queres viver bons dias na terra, diz no versículo 13, guarda a tua língua do mal e os teus lábios da mentira, afasta-te do mal, faz o bem, busca a paz e segue-a. E aqui Davi estava a dizer que também o temor ao Senhor, sem dúvida, inclui um respeito saudável pelas consequências das coisas que nós fazemos. E eu volto atrás para dizer isto mais uma vez. As consequências das coisas menos boas que a gente faz e que acontecem na nossa vida não irritam Deus. Deus não está zangado connosco. Diga comigo, Deus não está zangado connosco. Mas entristece-o, sabe porquê? Uma vez mais, porque nós, como filhos, estamos a experimentar na carne prejuízo. Estamos a experimentar na carne uma colheita que nós semeamos, actos que nós fizemos, ou pura e simplesmente Deus disse para ir à direita e nós fomos pela esquerda. Aqui Davi até está a falar acerca da língua, está a falar dos lábios, está a falar, no fundo, de vivermos a verdade, caminharmos na verdade, afastarmos de fazer as coisas más, e aqui fazer coisas más não é fazer coisas certas ou erradas, é vivermos na bondade, na benignidade, amarmos os outros, e por sua vez está a falar também de relacionamentos, busca a paz e persegue-a. Noutras versões diz, procura com perseverança. Então um temor saudável ajuda-nos a levar de forma séria e levarmos a sério as leis espirituais que reinam sobre a nossa vida. E no Salmos 16, versículo 11 diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Deus quer nos encher de alegria, Deus quer nos ensinar os caminhos da vida, diga comigo, os caminhos da vida, amém? Mas Ele não impõe isso sobre a nossa vida. É o temor do Senhor no meu coração que me atrai a Ele para alcançar o conhecimento e receber a sabedoria que eu preciso para viver a minha vida. Então, temor é necessário na nossa vida para que a vida nos vá bem. Quantos de nós queremos conhecer os caminhos da vida? Os caminhos da vida é muito mais do que a vida do dia-a-dia. Estamos a falar da vida espiritual, da vida emocional, da vida por aí afora. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu estou a acelerar porque não quero que os irmãos adormeçam com o temor. Até por se adormecerem com ele, acordam com ele. Portanto, não tem problema. Mas vamos aqui mais uma vez falar acerca da diferença entre aquilo que é um temor doentio e um temor saudável. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, e aqui estamos a falar da realidade da nova aliança, Paulo está a falar a Timóteo e ele diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de... Então, para lá. Então, mas Deus não quer que a gente tenha o temor do Senhor? A quanto temor é que Paulo está aqui a falar? Ele diz, eu não quero... Aliás, não, Deus não nos deu um espírito de temor, mas deu-nos um espírito de poder, de amor e de moderação. Certo? Então, que espírito de temor é este? Este temor, que é traduzido por temor, não tem nada a ver com o temor de Deus. Não tem nada a ver com a presença de Deus na nossa vida. Por isso é que Paulo faz estas duas diferenças. Por um lado temos temor, medo, do outro lado temos poder, amor e uma mente sã. E depois aqui, mas quero-vos dizer qual é a palavra no grego, da qual é traduzido aqui o temor doentio. Estamos a falar de cobardia, e aqui isto mexe com outros aspectos que nem vamos entrar por aí. Cobardia, servilismo ou servidão, bajulação ou medo. É interessante que isto, este tipo de medo leva-nos a isso. O medo daquilo que os homens nos possam fazer, o medo de sermos prejudicados, o medo de não sermos aceitos, o medo de não sei o quê. Então surge toda a sorte de situações. Bajulação. Os irmãos gostam de bajulação? Às vezes gostamos. Às vezes até sabemos que aquilo está a ser dito com a intenção errada. Epá, pronto, está bem. Hoje até vou aproveitar a bajulação para me sentir melhor. E alguns dizem, este pastor é tão incrédulo, é tão ímpio. Eu por acaso sou muito pio. Hã? Agora ia dizer, a minha mulher lá em casa não deixa abrir o pio, mas... Não, a brincar, não, logicamente. Estou a jogar com as palavras. Agora percebam. Então este temor, que é o medo do homem, é o medo das coisas naturais, é o medo do que é que me pode acontecer, é o medo não sei o quê que me leva aqui a ser servil, a ser bajulador, a viver com medo, a ser
cobarde no sentido de fugir das situações. Este não é o temor de Deus. Diga comigo, este não é o temor de Deus. E este é um tipo de medo que Deus não me deu. Diga comigo, Deus não me deu este medo. Deus não me deu este espírito. Mas Deus deu-me um espírito com um temor reto, com um temor certo. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 11, versículo 3. O temor do Senhor é uma das manifestações do Espírito Santo. Diga comigo, o temor do Senhor é uma das manifestações do Espírito Santo. Ok? Então esta profecia de Isaías está a falar acerca do aparecimento e da manifestação de Jesus Cristo, de forma profética, e está, então brotará um rebento do tronco de Jessé, e Jessé, quem não sabe, era o pai do rei Davi, portanto, e daí foi da casa de Davi que Jesus nasceu, e das suas raízes um renovo frutificará. E está a falar da pessoa de Jesus Cristo. E depois diz isto, repousará sobre ele o Espírito de quem? Do Senhor. E relembramos que quando foi o batismo de Jesus nas águas, diz que o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba e ouviu-se uma voz. Então Jesus, ele recebe a presença do Espírito Santo enquanto Jesus homem, certo? E diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Que Espírito do Senhor é este? É o Espírito de quê? De sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E diz até no final deste versículo, e ele terá prazer no temor do Senhor. Ele deleitar-se-á no temor do Senhor. E por causa disto, mais uma vez eu volto a dizer, o temor do Senhor não é causa de medo, de stress, de ansiedade, de alguma coisa que nos aconteça de errado. O temor do Senhor até nos dá para ter prazer, porque na verdade o temor do Senhor leva-nos para as maravilhas de Deus, leva-nos para a presença de Deus, leva-nos para os lugares de prazer, de descanso, de paz, de satisfação da nossa alma, porque o temor do Senhor faz isso. O temor do Senhor não nos faz fugir dele. Então, se tu sentes medo ao ponto de deixares de orar, deixares de vir à casa de Deus, deixares de louvar, deixares de correr para a presença de Deus, então deixa-me dizer, esse não é o temor de Deus, esse é o temor do homem. O temor de Deus, que repousou sobre Jesus, é o mesmo Espírito que nos foi dado a nós, filhos de Deus. Esse Espírito que habita no nosso coração e no nosso espírito tem estas manifestações todas. Nós precisamos de sabedoria. Pede a Deus. Onde é que está Deus? Lá em casa, ficou lá na prateleira do lado esquerdo. É? Onde é que está o Espírito de Deus, gente? Está em nós. Então quando Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, mas onde é que está Deus? Está em nós. O Espírito de Deus está em nós. Ou vocês, meus irmãos, se a gente não acredita nisso, então estamos mal. Então precisamos ser salvos. Porque a realidade é que nós nascemos de novo, que o Espírito Santo vem habitar em nós e faz de nós novas criaturas. O Espírito Santo não está aí a boiar no céu, à espera dos nossos bons comportamentos para nos vir dar pipocas. Eu agora até ia dizer, não deem uma chapada só, deem 10 até vocês acordarem. Tipo Asterix. Despertem, gente. Se a gente não temos este fundamento, então nada mais serve. Nós não estamos a orar para que nos caia do céu uma coisa que Deus já nos deu e está dentro de nós. Então o Espírito Santo que em nós habita, tal como estava em Jesus, é um espírito de sabedoria. Então a sabedoria está dentro de nós. Eu posso dizer a Deus, Deus dá-me sabedoria, mas eu tenho a noção que a sabedoria está dentro de nós e o que Deus vai fazer é que Deus vai despertar essa sabedoria em mim. Porque ela está em mim. Então também está o espírito de entendimento. Tenho falta de entendimento, certo? Então não é fazer um curso universitário, isso é bom. Mas aqui o entendimento, estamos a falar, meus irmãos, de alguma coisa que Deus sabe, conhece e está dentro de nós. E nós ainda como cristãos continuamos nesta cena, precisamos de alguma coisa, temos que ir recorrer a alguém e não faz mal nenhum recorrermos. Desde que a gente perceba, meus irmãos, que o maior está em nós. A gente até sabe os versículos de cor, mas será que a gente acredita neles? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ou está em mim, ou não está em mim. Se calhar só vai no carro comigo. Pelo menos até aos 120. Deus está em nós ou está no pastor? Irmãos, o Espírito Santo habita no coração de cada cristão nascido novo. Então, se habita no coração de cada nascido novo, temos isto.
Temos o espírito de sabedoria, temos o espírito de entendimento, temos o espírito de conselho, fortaleza, o espírito de conhecimento e também temos o temor do Senhor dentro de mim. Diga comigo, eu tenho o temor do Senhor. Porque Ele faz parte do Espírito Santo que a mim está. E esse temor do Senhor não é mais nem menos do que um respeito, uma admiração, um sentimento saudável que nos faz cada vez mais atrairmos a Deus. Então, se eu não sinto essa atração, eu preciso dizer, Espírito Santo, move-te em mim, desperta em mim o teu temor, desperta em mim esse sentimento que me atrai para Deus. E quando me atrai para Deus, acontece comigo o mesmo que aconteceu com Jesus. Diz que a gente até tem prazer. Diz que Jesus se deleita no temor do Senhor. E agora deixa-me dizer uma coisa que vem a seguir no versículo. E diz que por causa do prazer que ele tinha na presença do Espírito Santo na vida dele, que produziu nele todas estas expressões, sobretudo o temor do Senhor, e que o levou a ter prazer, a forma como Jesus lida com as pessoas é completamente oposta à forma como os religiosos lidam com as pessoas. E por isso a gente precisa do temor do Senhor. Não é medo. Ai, deixa-me lá guardar a minha boca ainda que ainda me aconteça alguma coisa má. Nada disso, meus irmãos. O temor do Senhor é porque nós o amamos. E quando nós o amamos e estamos tão focados nele, meus irmãos, a forma como nós olhamos para os outros e nos relacionamos com os outros muda. Diz, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Jesus nunca foi uma pessoa de julgamentos, de condenação, de lidar com as pessoas com faca afiada, certo? Jesus veio e quebrou todos aqueles paradigmas religiosos daquele tempo. Ele chegou, acolheu, abraçou, amou toda a gente. Sabe porquê? Porque o temor no coração dele dava-lhe tal alegria, tal amor pelas pessoas, que ele não tinha tempo para andar a julgar e a fazer avaliações por aquilo que ouve, por aquilo que vê e por aquilo que ele acha. Porque o temor do Senhor muda o coração de qualquer pessoa. E o temor do Senhor, sabe o que é? Não é mais nem menos do que nós estamos focados nele. Eu amo tanto o meu Deus, não importa aquilo que tu me faças. Eu amo tanto o meu Deus. Não importa, a gente importa-se no sentido de amarmos e ajudarmos. Mas percebe, nós não vivemos em função de julgamentos e condenações. Provérbios 15:33 aparece temor do Senhor descrito como disciplina ou instrução. Também, porque quando eu amo a Deus, sabe, eu procuro Deus. Eu procuro a mente de Cristo. Eu procuro saber o que é que Deus pensa sobre isto e sobre aquilo. Não porque tenho medo de cometer algum erro, mas porque eu quero conhecê-lo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Aliás, deixem-me dizer uma coisa. Isto aprendi enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto amigo de muita gente. O medo leva-nos não só a fugir, mas mais facilmente o medo leva-nos a viver vidas duplas. O medo leva-nos a mentir. O medo leva-nos precisamente para o caminho oposto daquele que deveria ser. Certo? Quantidade de gente que eu conheço, eu mesmo cheguei a viver nisso. Eu tinha medo de ser rejeitado, estou a falar há muitos anos atrás, na minha juventude, na minha adolescência, por várias razões, não interessa. Eu tinha medo de muitas coisas. Então eu tornei-me um mestre, naquela altura, de mentir. Porque eu tinha medo. No entanto, o medo não me impedia de fazer as coisas às escondidas. Eu continuava a fazê-las. Porque o medo leva-nos a viver vidas secretas. E depois quem pagava era o meu irmão. Portanto, eu tinha sempre uma forma de conseguir projetar para o meu irmão aquilo que eu fazia. Eu tinha sempre uma desculpa. Eu era magano quando era jovem. Eu fazia. E mesmo ao longo do tempo, nós encontramos pessoas que não assumem a vida como ela é, porque o medo de alguma coisa, o medo da rejeição, da aceitação, ou até das consequências, muitas vezes levam as pessoas a viverem vidas secretas, mas continuam a fazer a mesma coisa. Mas o temor do Senhor, o temor saudável, o temor que nos impulsiona e abre o nosso coração para recebermos a sua instrução e aprendermos da sua disciplina, uma disciplina no bom sentido, leva-nos a nós lidarmos com as coisas, falarmos as coisas abertamente e mudarmos de vida, porque o amor leva-nos a mudar de vida, gente. O temor do Senhor leva-nos a uma relação com Deus que nós não temos medo de sermos confrontados
com as nossas imperfeições. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? O medo não é temor de Deus. O medo até nos faz é fugir de Deus e vivermos a nossa vida como se fosse possível vivermos às escondidas. Há tantos versículos na Bíblia até que nos dizem isso acerca, para onde é que eu me vou esconder, para onde é que eu vou fugir da tua face, Deus sabe todas as coisas. Sabe porquê? Isto não é para meter medo, lá está. A nossa mentalidade foi de tal maneira formatada que quando ouvimos versículos desses pensamos logo num Deus que anda à nossa caça, anda a ver se nos apanha. Escusas de esconder que eu sei onde é que tu estás, eu vou-te apanhar, seu malandro. Arrepende já, que isso não envio-te já para o lago de fogo e enxofre. E mando subir a temperatura. E obrigo-te a comer águas de sal, bolachas de água e sal, para ficares ainda com a boca mais seca. Certo? Temos esta ideia, mas quando Deus está a querer dizer, pá, não te tentes esconder porque não vale a pena, pá, aos meus olhos tu nunca te vais esconder. Deus está a fazer isso para ver se nos liberta. Para ver se pelo menos nós dizemos assim, ok, não vale a pena esconder mesmo, vamos viver com a verdade e deixa-me atrair a Deus, deixa ser atraído a Deus. Então eu venho à presença de Deus, o temor a Deus leva-me a fazer isto, porque eu amo, porque eu respeito e porque eu perco o meu medo dele. Gente, deixe-me dizer, o amor, o verdadeiro amor lança fora o medo, não é o que a Bíblia diz? Então, quando estamos a falar de temor de Deus, como é que nós podemos achar que ter medo de Deus é uma coisa saudável e é uma coisa que Deus quer de nós? Deus não quer de nós medo. Deus quer de nós um amor que Ele libertou sobre a nossa vida, que a Bíblia diz que é isso que nos atrai à sua presença, e esse temor, que é fruto do amor, leva-nos a viver uma vida de respeito, de admiração, de paixão e de conhecimento. E, logicamente, na relação com Ele, nós somos instruídos e aprendemos uma série de coisas. Então vejam aqui os efeitos também do temor. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e adiante da honra vai a humildade. Porque o temor do Senhor honra-o a Deus e também, por sua vez, honra é um princípio na nossa vida que nós já falámos há um tempo. Noutra versão diz, o treinamento de uma pessoa sábia é a obediência aos princípios do Senhor. E quem se humilha está no caminho certo para ser honrado e respeitado. Mas isto é fruto de temor, não é humilhação provocada por Deus. Então, meus irmãos, estamos a falar de um temor que significa, acima de tudo, um dom que existe dentro de nós e que nos enche de respeito solene por Deus. Diga comigo, o temor de Deus é dom de Deus. O medo é dom do diabo. Então vamos ter medo ou vamos ter temor de Deus? Se alguém quiser ter medo, esteja à vontade. Mas essa é uma forma de viver um cristianismo muito, muito, muito fraquinho. Muito fraquinho. E termino dizendo isto. Eu disse que não ia demorar muito, portanto, 1/4 estou a acabar. Em Atos, no capítulo 9, versículo 31, a palavra de Deus fala-nos acerca do papel do temor, sempre presente. E esta expressão aparece várias vezes. Aliás, diz que em Atos 2 ou 3, que fala que, por exemplo, no início da igreja, diz que eles estavam juntos, havia singeleza de coração, diz que havia o temor do Senhor estava em cada coração, existia nisso. Gente, nós estamos a falar de uma igreja que era uma igreja bebê, ou não era? A igreja do primeiro século era uma igreja bebê. É uma igreja que nem tinha Novo Testamento, não havia Bíblia. Eles tinham a lei de Moisés, escrita nos 5 livros de Moisés, não havia Bíblia. O que havia era a vivência de uma igreja com base no testemunho dos apóstolos e daquilo que Jesus tinha deixado como herança. Estamos a falar de uma igreja bebé. E toda a igreja bebé, certo? É uma igreja imperfeita, entre aspas, na sua ação. É uma igreja que comete coisas que, se calhar, aos nossos olhos hoje, que já somos formados, já temos 30 e tal mestrados sobre nós, sobre o que é certo, o que é errado, nós íamos dizer, impensável, impureza, a igreja do não sei quantos e tal, vai para ali, vai para lá. Mas deixe-me dizer que a igreja do primeiro século era uma igreja que tinha muitas imperfeições. Aquilo que marcava a igreja do primeiro século era o quê? O amor. Ou não era? Os que eles se amavam, estavam juntos, partilhavam o pão em casas, iam ao templo, oravam juntos, certo? Diz que vendiam as suas propriedades, e isto aqui há gosto para todos. Aqueles que não concordam com o dízimo, então adotem o princípio do Novo Testamento. Vendam tudo e entreguem. A gente tem para todos os gostos. Está bem? Então, aquela gente fazia porquê? Porque eram perfeitos no seu amar, no seu andar? Não. Mas eram perfeitos no seu amar. E diz a palavra de Deus que a igreja do primeiro século era uma igreja
onde o temor do Senhor reinava. No entanto, nós encontramos inúmeros relatos, sobretudo nas cartas do apóstolo Paulo, em que Paulo está a chamar a atenção a uma série de barbaridades que estavam a acontecer em termos carnais nas igrejas. Mas Paulo continuava a chamá-los filhos de Deus, santos do Senhor, e continuava até a alegrar-se com as coisas boas que estavam a acontecer na nossa vida. Então, o temor do Senhor, meus irmãos, não tem nada a ver com medo de fazermos coisas erradas. O temor do Senhor é uma atração que nós sentimos por Deus, e aí nós vamos fazer coisas cada vez melhores, porque fazemos baseados no amor e na admiração que nós temos por Deus. Atos 9:31 diz assim: pois a igreja em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinha paz. Diz que sendo edificada e andavam no temor do Senhor. Certo? E pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Oh, eu desejava tanto ver isso hoje. Amém? Eu desejava muito ver isto. Agora volto a dizer, quando diz que eles andavam no temor do Senhor, eles faziam tudo certo? Não. Eram igrejas bebés. Mas andavam no temor do Senhor. Então o temor do Senhor não tem nada a ver com o alfazes ou levas. O temor do Senhor tem a ver com a paixão, com o amor que sentimos por Deus, a atração, constantemente, o viver com a presença de Deus constante nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Isso é que é temor de Deus, gente. E a igreja precisa de temor de Deus. Agora, Ele está cá dentro de nós. Aquilo que precisamos dizer assim: Deus, ajuda-me a vivenciar isto. Desperta em mim esse temor, essa paixão, essa reverência, essa admiração. Paulo, também aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim, falta um minuto: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Mas temor não tem nada a ver com medo. O tremor tem a ver com a carne, porque muitas vezes aquela gente eram perseguidos, eram apedrejados, eram expulsos das cidades onde eles estavam. Mas o temor do Senhor, muitas vezes, era a força deles, a paixão, o que os levou a darem as suas vidas. Então há benefícios, há importância, há força, há energia, há poder no Espírito que em nós habita, que nos transmite temor do Senhor. E vou ler só aqui 3 versículos em Provérbios, que nos fala acerca dos benefícios na nossa vida. Provérbios 23:17 diz assim: epá, não invejes os pecadores no teu coração. Mas há aquele malandro, pá, que nem acredita em Deus. Epá, e a vida dele corre de vento em polpa de tomate. A vida dele parece que o gajo dá um pontapé numa pedra, ganha logo um monte de dinheiro, eu ando-me aqui a esgravatar. Alguns até fazem esta contabilidade. Eu toda a vida fui dizimista até, nunca faltei a um culto. Mara e eu ter cultos de manhã à noite, que era para ver se aquilo se pegava. Mas sabe o que é que Deus diz aqui? Não invejes essa malta no teu coração, melhor será que temas sempre ao Senhor. Melhor de tudo, lá está, porque se nós temos prazer no temor do Senhor e nossa relação com Deus é uma relação de proximidade, nós na verdade nem estamos nas tintas para aquilo que estamos nas tintas, salvo seja, para aquilo que acontece ao nosso redor, porque o que é importante mesmo é que nós estamos tão focados na nossa relação com Deus. Versículo 18: se agires assim, certamente haverá bom futuro para ti e a tua esperança não falhará. Se agires assim como? Com o temor ao Senhor. Então o temor ao Senhor tem uma influência direta na nossa vida prática. Amém? E estou mesmo a terminar. Calma. O temor do Senhor, Provérbios 14:27, o temor do Senhor é fonte de vida e nos afasta das armadilhas da morte. Valente. Hein? Até os animais do campo gostavam de ter o temor do Senhor, para não serem apanhados nas armadilhas. Certo? Nós estamos rodeados de armadilhas, mas sabe, o temor do Senhor nos livra das armadilhas de morte, das coisas que na vida nos surgem plantadas pelo nosso inimigo, e não só, coisas que vêm para nos matar, para nos destruir, para nos comprometer. E por fim, Provérbios 19:23, o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Não sou eu que digo, é a Bíblia que está aqui a falar. Agora, esta gente escrevia isto num contexto em que o temor do Senhor era algo que vinha de fora para dentro. Nós hoje temos o temor do Senhor que vem de dentro para fora, gente. E se há falta de temor na vida da igreja, e quando nós dizemos que há falta de temor na vida da igreja, falamos que há falta de temor na minha vida e na tua vida,
Então nós precisamos, para já, em primeiro lugar, acreditar e crer que o Espírito Santo vem habitar dentro da minha vida e está em mim. E eu preciso dizer assim, Espírito Santo, eu quero viver nesta expressão, nesta vivência, neste prazer, nesta relação. Eu quero ser constantemente atraído para a tua presença. Eu quero que tu me atraias cada vez para ti. E isto chama-se temor do Senhor. Porque temor do Senhor é amor, é paixão, é respeito, é reverência, é admiração. E também quando eu tenho tudo isto, aí a minha vida vai ser transformada, porque eu vou ter cuidado com aquilo que faço na minha vida. Sabe porquê? Não para que Deus não fique zangado, mas para que Ele não se entristeça com a minha tristeza. Não sei se isto só faz sentido para mim. Mas esse é um dos princípios fulcrais na vida do cristão. O temor do Senhor.